Leitura do dia 21 de abril. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 23. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 6. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 2 ao versículo 5. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Salmo número 52. Salmo de autoria do rei Davi. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Salmo 109. Autoria do rei Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado,
saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina. Sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão, como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Salmo 140, autoria do rei Davi. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. E eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor.
Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 7 ao versículo 13. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Salmo 31, do versículo 1 ao versículo 9. Salmo de autoria do rei Davi. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Amém.
você continua ouvindo este salmo na próxima gravação, que será o dia 22 de abril. Você ouviu a leitura do dia 21 de abril. Eu espero você na próxima gravação. Continue ouvindo a história do rei Davi e do rei Saul. Esta inveja que nasceu no coração do rei Saul contra o rei Davi, que foi tão útil a Saul, foi tão amigo, mas Saul intentou em seu coração matar o rei Davi. Então, continue ouvindo para você entender o que aconteceu no final da vida do rei Saul. Deus abençoe você. Que você tenha... Eu sempre gosto de dizer que a bênção de Deus, ela deve ser permanente sobre nós. No dia de hoje, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano e em toda a nossa existência. Eu quero abençoar você em nome de Jesus Cristo. E continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini, se assim você desejar. E eu espero que